Já ouviu falar em espondilite anquilosante? O que é isso? Que doença é essa? A espondilite anquilosante é uma doença autoimune crônica que afeta principalmente a coluna vertebral e as sacroiliacas, que é uma articulação, essa articulação aqui do bumbum. Além disso, ela pode acometer também outras articulações, principalmente as grandes articulações, quadril, ombros e joelhos, e pode dar diversos sintomas. O que o paciente com espondilite anquilosante vai sentir? A queixa principal do paciente com espondilite é lombalgia, é dor aqui nas costas, nessa região mais baixa das costas, que a gente chama de lombar. E como que é essa dor? É uma dor que a gente diz que é de caráter inflamatório. Costuma piorar com um repouso mais prolongado, então muitas vezes o paciente reclama mais de dor quando ele acorda, porque ele fica a noite toda descansando, a noite toda deitada. Então, de manhã cedo, quando ele acorda para iniciar o movimento, tende a sentir mais dor. Então, é uma dor que melhora com o movimento e piora com o repouso. Essa dor, ela pode ser alternante, então às vezes você sente ela de um lado do bumbum, outras vezes sente do outro lado do bumbum, ela pode alternar. E além disso, o paciente ele pode ter uma rigidez matinal, acordar todo endurecido, pode ter febre, fadiga, pode perder peso e também pode ter acometimento das ênteses, e a êntese mais acometida é a do calcâneo, lá do calcanhar. Então, às vezes, aquele tendãozinho, tendão de Aquiles, ele fica bem inchado, bem dolorido, com dificuldade para o paciente caminhar por conta da dor. E geralmente é bilateral. Isso também pode acontecer na espondilite anquilosante. Além disso, o paciente pode ter dor nos quadris, nos ombros, nos joelhos, e pode ter também vermelhidão ocular. A espondilite anquilosante pode acometer olho, né? O paciente tende a ter uma dor no olho bem importante, ele tende a ficar avermelhado e, se não cuidar, às vezes o paciente pode evoluir com alteração visual. E o que acontece se o paciente não tratar a espondilite anquilosante de forma correta ou demorar muito para procurar o atendimento? As articulações elas vão tender a fundir. Então, a gente recebe, às vezes, no nosso consultório, pacientes com o quadril fundido. A gente, às vezes, recebe o paciente com a articulação da sacroiliaca fundida, que a gente chama de anquilose. E o próprio ligamento da coluna vertebral, tem uma coluna aqui, tem outra aqui, várias vértebrazinhas. Essas vértebras, os ligamentos dessas vértebras também podem fundir, e aí o paciente tende a ficar com uma coluna rígida, como se fosse um bambu, que inclusive a gente percebe na radiografia daqueles pacientes com espondilite anquilosante de muito tempo que não trataram. E aí por conta dessas fusões, o paciente ele vai tendendo a curvar. Então ele adquire uma postura que a gente chama de postura do esquiador, por conta dessas fusões. Ele tem dificuldade, tem limitação para virar o pescoço, de fazer movimentos com o pescoço, então eles perdem esses movimentos, porque isso tudo fica fundido. Bem como o quadril, então às vezes tem paciente que não senta, porque os quadris estão fundidos. E aí às vezes essa fusão, essa alteração da espondilite anquilosante também pode levar a problemas respiratórios por conta de limitação da expansão aqui da caixa torácica. Então o pulmão ele até consegue expandir, mas essa região ela tá tão rígida que ela não consegue expandir o quanto deveria, causando problemas respiratórios. Mas, gente, a espondilite anquilosante, apesar de ser crônica, ela tem um tratamento muito bem instituído. Então, a gente conseguindo dar o diagnóstico
cedo, um diagnóstico precoce de espondilite anquilosante, a gente consegue controlar essa inflamação e a gente consegue controlar essas deformidades, evitar a progressão da doença. Quer saber mais sobre espondilite anquilosante? Mande aqui a sua pergunta.